Olá, meus queridos, boa tarde. Tá? Primeira aula de hoje, aula para a turma do segundo ano médio, onde eu vou estar ministrando esse conteúdo de equilíbrio térmico. Bom, ele é fácil, eu acho esse conteúdo bastante simples, apesar de que vamos ter aqui algumas novidades, tá? Vamos ter aqui algumas análises que são importantes da gente fazer. Bom, em suma, o equilíbrio térmico consiste na soma das quantidades de calor que ocorrem, né, quando duas substâncias elas são misturadas. Então, vamos iniciar essa aula. Pois bem, o que é o equilíbrio térmico? Como eu falei agora há pouco, ele consiste no fenômeno nas quais as trocas de energias através do calor se cessam após uma mistura entre os meios. Então, é aquilo, o calor ele favorece a troca de energia entre dois meios, até que haja ali o equilíbrio térmico, ou seja, quando tem uma temperatura de equilíbrio entre essas duas substâncias. Necessariamente, essa temperatura de equilíbrio ela vai estar, né, entre a temperatura de um e a temperatura do outro. Tá? Nesse processo, pode se envolver tanto calor sensível como calor latente. Ou seja, você pode misturar duas substâncias, onde uma dessas substâncias pode estar em processo, né, de calor latente, ou seja, em processo de mudança de fase. É importante a gente estar atento a esse detalhe aqui do calor latente, tá? Tem uns detalhezinhos super importantes aqui onde a gente tem que levar em consideração aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, entender que nas equações do equilíbrio térmico, na ideia de equações do equilíbrio térmico, nós temos basicamente o quê? Nós temos, né, o somatório, né, das quantidades de calor, né, envolvidas naquele processo, tá? Seja elas calores sensíveis ou calores latentes. Você tem aqui a soma, né, de Q1 mais Q2. Cada substância tem a sua quantidade de calor, mais Qn, tudo isso sendo igual a zero. Tá? Então, soma-se todas as quantidades de calor envolvidas aí. Perdão aí da minha caneta, gente, que o mouse aqui não está muito legal. Tá? Mas, enfim. Então, soma-se aí essas quantidades de calor envolvidas. O detalhe está lá no calor sensível, aonde lá no calor sensível, que existe lá a nossa variação de temperatura, a gente tem essa parte aqui, ó. Nessa parte que era M vezes C vezes ΔT, né, o ΔT está aqui escrito, né, na forma de temperatura final menos temperatura inicial, ó, como está bem aqui. Ou seja, esse T maiúsculo aí, essa temperatura final, é justamente a temperatura final de equilíbrio. Tá? Então, quando você mistura duas substâncias aí em calor sensível, você vai ter aí essa temperatura final de equilíbrio, que é a mesma para ambas as substâncias, tá certo? Então, esse T maiúsculo aí consiste nessa temperatura final de equilíbrio. E o T0 é a temperatura inicial, tá? A temperatura antes da mistura acontecer, ok? Então, esse T0 é exatamente isto. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, quando nós temos calor latente, a gente tem que observar algumas condições. Por quê? Porque primeiro que o calor latente ele é a quantidade de energia necessária para você variar o estado físico de uma substância. Beleza. Então, essa substância ela vai precisar receber aquela quantidade de calor latente toda. Professor, e se não receber essa quantidade de calor latente toda? Bom, se não receber a quantidade toda, vai acontecer o seguinte, essa substância ela não vai mudar a sua fase completamente e aí ela vai preservar aquela temperatura crítica que ela possui. No caso do exemplo do gelo, se eu tenho uma quantidade de gelo, né, que precisa ser derretida, aquele gelo só vai derreter completamente se receber a quantidade necessária de calor latente que precisa para derreter todo o gelo. Se não receber, só derrete uma parte e a outra fica lá. E aí a temperatura de equilíbrio do meio preserva-se no 0 graus Celsius. Tá? Então vamos lá, olha a primeira situação. Se o calor sensível envolvido não é suficiente para suprir todo o calor latente necessário para que haja mudança de fase, ou seja, eu tenho uma substância que é colocada junto à outra, eu misturo duas substâncias, sendo que uma delas está em mudança de fase e a outra já está dentro de uma fase específica, já é líquido, já é gasoso, já é sólido. Então, ela só vai variar a sua temperatura. Então, uma tem calor sensível e a outra tem calor latente. Porém, o calor sensível não é suficiente para fazer com que aquela fase seja mudada. Para que não, digamos, no caso do derretimento do gelo, o calor sensível não é suficiente para derreter o gelo. Aí, o que é que acontece? Nesse caso, que o calor sensível é menor do que o calor latente, nem precisa fazer a conta, né? A temperatura de equilíbrio vai ser aquela do ponto crítico envolvido nesse calor latente. No caso do gelo, a temperatura vai ser 0 graus Celsius, só que haverá
uma sobra, né? Haverá aqui uma quantidade de gelo sobrando lá, tá certo? Então haverá essa sobra aqui, ó, tá? Haverá sobras da substância em mudança de fase. Então vai derreter só parte do gelo, a outra parte vai ficar lá e aí a temperatura fica no zero, ok? Segunda situação, olha só. O calor sensível envolvido é exatamente suficiente para suprir todo o calor latente necessário para que haja a mudança de fase. Nessa situação, o calor sensível ele é exatamente a quantidade que precisa para mudar a fase lá do calor latente. Nesse caso, a temperatura de equilíbrio permanece a mesma, tá? Permanece o zero, só que nesse caso não há sobra de gelo. Então, digamos que eu vou ter a água completamente em estado líquido, porém com a temperatura ainda no zero. Então, digamos que o calor sensível ele só foi capaz de derreter a água e não aquecer a água já em estado líquido. Tá? Então, nesse caso, a temperatura continua zero, porém não existe sobras de substância em mudança de fase. E a terceira e última condição é quando o calor sensível envolvido é mais do que suficiente para suprir todo o calor latente necessário. Nesse caso, o que é que vai acontecer? O calor sensível, ele tanto vai derreter o gelo, né, que esse gelo vai virar água, como ele vai aquecer a água que agora está em estado líquido. Bom, nesse caso, a temperatura de equilíbrio vai ser superior àquela do ponto crítico, ou seja, digamos, vai ser maior do que zero nesse caso. Então, você tem que considerar que o calor sensível, nesse ponto, ele vai derreter o gelo, vai tirar parte da energia para derreter o gelo, e a outra parte da energia vai ser utilizada, né, para equilibrar a temperatura da água. Então, vai aquecer a água também. Então, tem essa situação aí. Parte da energia é cedida para derreter o gelo, e o resto é utilizado, né, para aquecer a água, fazendo com que a temperatura de equilíbrio seja atingida. Nesse caso não haverá sobras, lógico, né, porque derreteu tudo. Então é só isso, essa parte aí dessas condições que a gente tem que analisar, tá certo? Isso quando se envolve calor latente. Então vamos para umas questões bem simples. Essa primeira questão aqui ela é bem tranquila. São duas substâncias que o calor sensível está trabalhando, olha só. Em um recipiente termicamente isolado, são misturados 400 gramas de uma substância a 30 graus Celsius, cujo calor específico é 0,8, e há uma segunda quantidade de 500 gramas de uma outra substância, cujo calor específico é de 0,5 a 80 graus Celsius. Espera-se que após o equilíbrio térmico ser atingido, a temperatura de equilíbrio da mistura seja quanto? Então vamos lá, tem duas situações aqui, tá? Vamos para a resolução, tá? Ó, substância A, substância B, mesma coisa. Então é isto, tem uma substância A, tá certo? Que tem aqui, ó, 400 gramas de massa. Tá aqui, ó, tem que arriscar aqui, tá difícil. Pronto. Substância A temperatura é de 30 graus Celsius, tá? E o calor específico de 0,8. Pronto. Então você tem aí essa situação inicial aí. E a substância B, né, com a sua quantidade de massa aqui de 500 gramas, tá? O calor específico 0,5 e a temperatura 80. Bom, a temperatura de equilíbrio certamente vai estar no intervalo entre 80 e 30, né, que são essas duas temperaturas aí. Vamos ver qual vai ser, então, essa temperatura de equilíbrio. Primeiramente, sabe-se, né, que a quantidade de soma de energias, né, o somatório das energias, das quantidades de calor, tem que ser igual a zero. Como é calor sensível, né, você tem aqui, ó, a massa da substância A. Gente, mil perdões aqui por esses riscos, né, eu não vou fazer mais porque está dando errado. A massa da substância A, o calor específico da substância A, e está aqui, ó, T menos T0, tá? Aqui eu tenho o calor sensível envolvido, tá, gente? No outro eu tenho aí, ó, massa de B, calor específico de B, T menos T0B. Observe que nessas duas parcelas, você tem o T, né, o T maiúsculo, a temperatura de equilíbrio, igual para os dois. A diferença é que tem a massa de A, calor específico de A, a massa de B, calor específico de B, são substâncias diferentes, tá? Somatório de tudo isso é igual a zero. Então vamos lá. Substituindo agora, gente, ó, observe. Massa de A, calor específico de A. Você tem aqui, ó, bem aqui, 400 vezes 0,8, tá? Multiplicando aí T menos 30, que é a temperatura final de equilíbrio, menos o 30, que é a temperatura inicial de A. Mais 500 vezes 0,5, multiplicando T menos 80. O T é a mesma temperatura final de equilíbrio, menos 80, que é a temperatura inicial de B. E aí você, lógico, essa soma vai ter que dar igual a zero. Aí você tem 400 vezes 0,8, tá aqui, ó, 320, tá? Isso vezes T menos 30, mais quantos? 500 vezes 0,5, aqui está, ó, 250.
tá? Tudo isso vezes T menos 80 é igual a zero. Tranquilo. Então, ó, simplificando, né, gente? Eu posso simplificar aqui, ó. Vou tentar aqui cortar esse zero. Não estou conseguindo. E aqui esse outro zero eu também posso cortá-lo. Cortei bastante. Fica aí, ó. Por que eu posso fazer isso? Porque eu dividi dos dois lados da equação, gente, por 10, tá? Isso é possível. Já que no outro lado tem zero, não vai mudar nada. Aí você tem 32, que multiplica T menos 30, mais 25, que multiplica T menos 80. Tudo isso é igual a zero. Portanto, fazendo, né, a distribuição, multiplicando o 32 aqui dentro, multiplicando o 25 aqui dentro também, você tem, ó, 32 que multiplica T menos 30, vai dar quanto? 32T menos 960, tá? Mais quanto? 25 que multiplica T menos 80, então você vai ter aí 25T menos 2.000, tudo isso é igual a zero. Beleza, então, concluindo a nossa equação, a gente vai ter, né, 32T mais 25T, tem um 57T, e pegando tanto 960 e o 2.000, que estão negativos, e trazendo para o outro lado da equação, você vai ter que isso vai ser uma soma, né? 960 mais 2.000, que isso dá 2.960. Bom, se 57T é 2.960, o T vai ser 2.960 por 57, o que dá aproximadamente 51,93, tá? Então, essa questão ela é bem simples, tá? Não necessariamente precisa dar um valor exato, real, inteiro, tá? Mas ele dá esses valores que vão estar no intervalo solicitado, tá, gente? Então, é bem simples essa aplicação. Agora, vamos para a questão de número 2. Olha só. Em um recipiente termicamente isolado, contendo 400 gramas de uma substância, cujo calor específico Gente, se eu não me engano, eu vou resolver ela não com 400, mas com 800, tá? Perdão. Então, vamos lá, vou fazer a leitura da questão de novo. Em um recipiente termicamente isolado contendo 800 gramas de uma substância, cujo calor específico é de 0,4 calorias por grama, graus Celsius, calor específico, a 60 graus, é colocado 500 gramas de gelo a 0 graus, tá? Olha só, já envolve calor latente aí. Sendo L igual a 80 calorias por grama e C igual a 1 caloria por grama grau Celsius, que é o calor específico da água, determine a temperatura de equilíbrio dessa mistura. Verifique se haverá sobras e calcule quanto haverá. Então, olha só, a gente tem aí a situação lá do calor latente. Tá? Eu tenho uma quantidade de gelo que é colocado lá junto a uma substância. Necessariamente essa substância vai se misturar ao gelo, vai trocar calor com o gelo e vai reduzir a sua temperatura necessariamente. A pergunta da questão é, essa mistura vai fazer com que derreta o gelo completamente? Se a resposta for sim, a gente vai ver quanto derreteu, se derreteu mais ou menos. Vamos lá. Primeiramente, o calor latente necessário para derreter esse gelo é quanto? Vamos lá, eu tenho aí a massa de gelo, que é 500 gramas, vezes 80, que é o calor latente aqui. Tá? Então, significa que eu preciso de 40.000 calorias para derreter este gelo. Tá? Preciso de 40.000 calorias. Quem é que vai oferecer essas 40.000 calorias? É o recipiente contendo a substância. No caso, o calor sensível é quem tem que suprir essas 40.000 calorias. Agora, vamos lá. O máximo de calor sensível que pode ser oferecido ao gelo, no caso vai fazer com que a temperatura máxima, no caso mínima, que a substância vai atingir, no caso é zero. Então ela está a 60 graus, o máximo que ela pode cair é para zero. Aí se pergunta, quanto que essa substância precisa perder de energia para chegar até esse zero? Aí a gente vai para o calor sensível, tá? Então olha só, 800 é a massa da substância, tá? O calor específico dela 0,4 e 60 é a redução de temperatura que ela pode sofrer, de 60 até zero. Observe, gente, que o máximo de energia que a substância pode oferecer é 19.200 calorias. Ou seja, ela precisa de 40.000 para derreter o gelo todo. A substância só pode oferecer 19.200. Ou seja, nesse caso, tá? A temperatura de equilíbrio vai ficar no 0 graus Celsius. Por quê? Porque a substância perdeu todas as 19.200 que ela tinha e mesmo assim não derreteu o gelo completamente. Então, observe, como a quantidade de calor sensível não é superior à quantidade de calor latente necessária, verifica-se que a temperatura de equilíbrio ficará em 0 graus Celsius. Ponto. Então, a gente já respondeu a primeira pergunta da questão. Qual é a temperatura de equilíbrio? Zero. Por quê? Porque a substância estava a 60, perdeu toda a sua temperatura até atingir o zero, tá? E mesmo assim não derreteu o gelo completamente. Então, derreteu apenas uma parte do gelo.
Aí o que é que acontece? Esses 19.200 calorias que a substância perdeu, ela perdeu fazendo o quê? Perdeu derretendo o gelo. E aí a pergunta é, quanto de gelo que ela derreteu? Aí a gente vem, ó, fazendo, né, utilizando aqui a própria equação do calor latente, a gente mandando o Lzinho que está aqui multiplicando para o outro lado, dividindo, a gente tem que a massa vai ser quanto? A quantidade de calor recebida pelo gelo, né, que foi 19.200, dividido pela latência, que no caso é 80, né, a quantidade de calor latente do gelo. Dessa forma, o gelo, quanto foi de gelo que foi derretido, gente? Ó, 240 gramas, tá? Foi o máximo de gelo que foi derretido. Dessa forma, se tinha 500 gramas lá e derreteu 240, sobrou o quê? Sobrou 260 gramas de gelo para contar a história. Então, é exatamente isso. Nesse caso, o calor sensível não foi suficiente para derreter o gelo completamente, tá? Então, gente, a nossa aula encerra por aqui, tá? Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp para mim. Não se esquece de deixar seu like, tá? Comentar aqui o que você achou dessa aula. Então, ó, um beijo no coração de vocês e valeu! Vou deixar aqui no card para vocês a parte de calor latente e calor sensível, tá? Vocês podem clicar lá na parte do vídeo onde eu falei sobre calor latente e calor sensível, ok? Então, um forte abraço para todos vocês e valeu!